Sabe, tá acontecendo uma mudança silenciosa, mas gigantesca, no jeito que o brasileiro investe o próprio dinheiro. Acabaram de sair dados novos da B3, a nossa bolsa, e eles revelam um verdadeiro reequilíbrio do mercado. Então, bora mergulhar nesses números para entender o que está por trás dessa transformação. E a nossa história começa exatamente aqui, na sede da B3 em São Paulo. Porque olha, por trás dessas portas, os dados contam uma história que vai muito além dos gráficos que a gente vê todo dia. É uma história sobre comportamento, sobre risco e, mais importante ainda, sobre uma nova mentalidade do investidor brasileiro. Para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só esse número, 3,6 trilhões de reais. Esse foi o valor total que as pessoas físicas tinham em custódia no fim do ano passado, somando tudo, renda fixa e variável. É um volume de dinheiro monumental que está se movendo de um jeito novo e bem significativo. Ok, com tanto dinheiro em jogo, a pergunta que não quer calar é: para onde essa grana toda está indo de verdade? A resposta, como a gente vai ver, revela uma das maiores tendências do nosso mercado hoje. E a primeira grande parte dessa história pode ser resumida em poucas palavras. Uma corrida pela segurança. É isso mesmo. Num cenário de juros mais altos, que, claro, torna os investimentos mais conservadores bem mais atraentes, os dados mostram um movimento em massa na direção de opções mais seguras, mais previsíveis. Agora, o que é fascinante aqui é o contraste. Dá uma olhada. Enquanto o número de investidores em renda variável cresceu 4%, o de renda fixa simplesmente disparou, 15%. A diferença é enorme e mostra, sem sombra de dúvida, para onde o fluxo de novos investidores está indo. E quando a gente olha os detalhes da renda fixa, nossa, os números ficam ainda mais impressionantes. Foram 14,2 milhões de novos investidores em um único ano. Isso levou o total para 105 milhões. E não foi só o número de gente que cresceu, não. O valor investido saltou 26%, passando da marca de 3 trilhões de reais. É um crescimento, assim, explosivo. Mas ok, dentro desse universo gigante da renda fixa, para onde o dinheiro está indo? Esse gráfico aqui mostra a divisão. A maior fatia de 1,5 trilhão está em títulos bancários, os famosos CDBs e RDBs. Logo depois, vem 1,1 trilhão em outros produtos que os bancos usam para se financiar, como as LCIs e LCAs, que fazem muito sucesso por serem isentas de imposto de renda. E por último, uma fatia bem considerável, de quase 446 bilhões em dívida corporativa. E o que seria essa tal de dívida corporativa? De um jeito bem simples, é quando investidores emprestam dinheiro para grandes empresas. Em troca, essas empresas pagam juros regularmente. É, no fundo, um jeito de investir no crescimento de companhias já consolidadas, só que com a segurança da renda fixa. Certo. Agora vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda, a Bolsa de Valores. Mas olha, a história aqui não é de queda, muito pelo contrário. O que a gente está vendo é o começo de um novo capítulo, sabe? Uma fase de mais maturidade para o mercado de ações. E o ponto principal é esse aqui. Aquela fase de explosão, da corrida maluca para a Bolsa, parece que deu lugar a uma fase de cultivo. A tendência agora não é mais um volume gigante de gente nova entrando, mas sim os investidores que já estão no mercado aprofundando suas posições, colocando mais capital para trabalhar. E esses números ilustram isso perfeitamente. O número de investidores em ações cresceu só 2%, um ritmo bem mais calo. Só que, ao mesmo tempo, o valor que eles têm em custódia aumentou 16%. Quer dizer, na média, quem já estava investindo passou a investir mais. Isso demonstra mais confiança e um foco maior no longo prazo. E aqui vem um detalhe muito revelador. O volume diário de negociações caiu 11%. O que isso pode significar? Que talvez a gente esteja vendo uma mudança de comportamento, com menos especulação de curto prazo, o famoso day trade, e mais gente adotando aquela estratégia de comprar e segurar, focada no futuro. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa mudança toda se reflete nos produtos. Quais são as tendências de investimento do momento? Que produtos estão bombando e quais estão perdendo espaço? É como diz aquela frase, o mercado está claramente escolhendo seus vencedores e perdedores, e os dados da B3 mostram exatamente quem eles são. Bom, do lado dos vencedores, os ETFs estão brilhando. O número de investidores nesses fundos, que seguem índices como o Ibovespa, cresceu 24%. E o valor investido, um salto impressionante de 49%. Isso mostra uma busca muito clara por diversificação e simplicidade, que são justamente as marcas registradas dos ETFs. Agora, em contraste direto com isso, a gente tem os derivativos. O número de investidores caiu quase 3% e o volume de negociação recuou 5%. Derivativos são instrumentos bem mais complexos, de maior risco, e essa queda é mais um sinal de que o apetite geral por risco diminuiu, reforçando aquela busca por mais segurança. Então tá, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? Qual é a grande conclusão dessa análise toda? Bom, estamos testemunhando o que a gente poderia chamar de o grande reequilíbrio do investidor brasileiro. Eu adoro essa analogia. É um mercado que está trocando a corrida de 100 metros rasos pela maratona. A mentalidade parece estar mudando do ganho rápido da especulação para a construção de patrimônio de um jeito mais consistente, com uma visão de longo prazo. Para resumir, então, os pontos-chave são esses. Primeiro, uma migração histórica para a segurança da renda fixa. Segundo, um mercado de ações que não está encolhendo, mas sim amadurecendo. E terceiro, uma preferência cada vez maior por produtos diversificados como os ETFs, em detrimento de instrumentos de alto risco como os derivativos. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo pensar. Esse grande reequilíbrio é só uma reação passageira ao cenário econômico atual? Ou será que estamos diante de uma nova realidade, uma mudança permanente na forma de investir no Brasil? Só o tempo e os próximos dados vão dizer.